O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio dele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Antes de falar de correção fraterna, vou fazer 2 comentários da primeira leitura e da segunda leitura, porque está, digamos assim, como pano de fundo, para a gente compreender a correção fraterna. A palavra do profeta, a palavra para o profeta Ezequiel, que Deus exigiu do profeta Ezequiel. Palavra dura. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por sua própria culpa. Essa é a primeira parte. Então, se Deus manifestar, conforme diz o texto, para o profeta, a respeito de correção, de conversão de alguém, e este alguém não for advertido, não for convertido, quem não advertiu pagará a morte dele. Duro isso. Seria mais fácil se fosse o padre falando, né? Mas não é. É o texto da palavra de Deus. Aí vem o texto, veja só como continua. Eu pedirei conta da sua morte. Mas se advertir o ímpio de sua conduta para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá. Por sua própria culpa. Então a morte vai acontecer de qualquer maneira. Se for anunciado que ele vai morrer, vai morrer. Se não for anunciado, vai morrer também. Só que, além de ter que passar pela morte, quem não o advertiu será cobrado porque não advertiu. Não é duro isso? São palavras difíceis de nosso Senhor. Depois, segunda leitura, que eu acho que também está conectado aí. Não fiqueis, capítulo 13 da carta aos Romanos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. E se não ama, não está cumprindo a lei. Aí a gente quer dar uma justificada, uma amenizada. Daí a gente logo pergunta, mas tem que amar todos? Até aqueles que, de repente, pisam no pé da gente? Ou aqueles com quem eu piso no pé de vez em quando, esses também tem que amar? Esses mais do que os outros. E aí, não ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, aí a gente percebe o quanto que essa realidade ainda está
um pouquinho distantes da gente, né? Não da gente, né? Só do padre. Vocês já estão mais avançados. Vocês já estão mais próximos, né? Certo? Povo santo, povo bom, povo convertido. Bom, aí dito isso, vem sobre, né, a correção fraterna. Olha o que Jesus diz no Evangelho. Versículo 15 do capítulo 18 de Mateus. Diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo a sós contigo. Notem, se o teu irmão pecar contra ti. Qual é a nossa atitude, normalmente? Eu que fui ofendido, ele que falou um monte de coisa, ele que me humilhou, ele que fez um monte de coisa para mim, e eu tenho que ir lá pedir perdão para ele? Ou nada, ele que venha, eu não fiz nada. Não é assim que passa na cabeça da gente? Ou só na cabeça do padre que essas coisas estão? Fala que é só na cabeça do padre, o padre fica feliz. Né? Aí eu percebo que vocês já estão num grau de santidade mais avançado. Né? E como que isso é? Né? Aí, então, se o teu irmão fazer alguma coisa contra ti, vai corrigi-lo a sós, contigo. Né? Se a gente é magoado, ou se faz alguma coisa que nos humilham, ou se faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem a decência de ir conversar com a pessoa e falar: fulano, você me magoou, você me chateou, você falou coisa que eu não gostei. A gente faz isso? Faz nada. O que a gente faz? A gente procura 3 ou 4 e fala para 3 ou 4. Você não sabe o que o padre falou para mim. Você não sabe o que o padre fez para mim. Aí a pessoa curiosa: não sei, o que foi que ele falou? Quero saber. Aí conta, né, aumenta um ponto. Aí, é verdade. Ele fez para mim também 2 ou 3 coisas semelhantes assim, em certa ocasião. É isso mesmo. Aí vai para um terceiro, vai para um quarto, vai para um quinto. Aí os quintos, eu digo, o grupo já transmitiu para mais 5, que já transmitiu para mais 5. Aí quando chega na pessoa, né, já pensou um monstro do padre. O padre virou um monstro. E se corrigir, né, falar para a pessoa assim, individualmente: olha, fulano, seguinte, eu fiquei chateado por aquilo que você falou, por aquilo que você... Né? Pô, diretamente vai doer. Mas depois vai passar. A gente vai colocar a cabeça no travesseiro e vai refletir e falar assim: não é verdade que está certo, é isso mesmo, a gente precisa mudar. Né? E como que é o nome que se dá para isso? Você sabe? Quando um fala do outro, o outro fala do um, e assim fala de todo mundo e não chega na pessoa. Como chama isso? Você sabe, né? É isso mesmo, fofoca. Né? E a gente age com uma naturalidade tremenda. Né? A gente age com uma tranquilidade. Até na fila da comunhão a gente vai piedoso, bonito, arrumadinho, receber Jesus na Eucaristia. Agora veja, então o segredo é a gente não falar da pessoa, mas falar para a pessoa. Chama a pessoa no particular, vamos conversar. É o seguinte: fez isso, me deixou chateado, eu não gostei, me ofendeu. Isso vale, né, para a convivência de relacionamentos, isso vale para a família, isso vale para os filhos, isso vale para os pais, isso vale para todo mundo que convive com outras pessoas. Né, que seria mais fácil. Agora, se essa primeira maneira não der certo, aí vem a recomendação de Jesus: toma contigo mais 1 ou 2 pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, se tem dificuldade de escutar no particular uma pessoa, imagina que vai ouvir 3.
E se for 3 lá atrás da pessoa para conversar, é capaz da pessoa abandonar a igreja, não voltar mais na igreja. Não é? Ou é coisa da cabeça do padre isso? Não existe isso, né? Então, isso faz a gente refletir. Nosso Senhor não ameniza, não passa a mão. Estou dizendo a palavra do Evangelho. É nosso Senhor. Não sou eu que estou falando, não é meu pensamento isso. Aí ele continua. Então, se não ouviu no particular, chama 2 ou 3 pessoas. Também não ouviu as 2 ou 3 pessoas, apresente para a igreja. 3 passos. Apresente para a igreja. E se nem mesmo a igreja ele der ouvido, seja tratado como um pecador público, como um publicano, um pecador público. Agora vem algo surpreendente sobre isso. Notem, como é que Jesus tratava os pecadores públicos? Como Jesus tratou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? O Evangelho de João lá, estava prestes a ser apedrejada. Como que Jesus tratou ela? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai em paz. Vai e não peques mais. Vamos citar outro. Como foi que Jesus tratou a samaritana? Capítulo 4 do Evangelho de João. Como foi que Jesus tratou a samaritana? Se compreendestes o dom de Deus e quem é que te pede dar de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva. Como foi que Jesus tratou Zaqueu? Zaqueu, desce depressa que eu preciso hoje ficar na sua casa. Zaqueu não desceu, Zaqueu caiu de susto. Porque Jesus quis ficar com ele naquele dia. Mateus, como Jesus tratou Mateus? Se nem mesmo a igreja ele quiser ouvir, que seja tratado como um pecador público. Seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Aí a gente volta no início. Como que a gente precisa abrir o nosso coração para a correção fraterna? Se perceberem que o padre está errando, que o padre está fazendo algo que não devia fazer, que está errado, tem que ser corrigido. Assim que se o padre vê alguém fazendo coisa errada, também tem que corrigir. E a gente tem que escutar atentamente a correção e depois nos converter. A gente escuta a correção, ou a gente corrige, ou escuta a correção, vira um mimimi que só Deus na causa. Parece vidrinho, né? Pode corrigir que já cristalzinho, né? Quebra facilmente. Então, o passo que a gente tem que dar, isso não é só para vocês, isso é também para o padre. A gente precisa ter essa docilidade de aceitar a correção fraterna. Porque nós não somos melhores e nem mais santos do que ninguém. E isso exige de nós uma conversão constante. A gente diz que é convertido, a gente diz que é discípulo de Jesus. Mas quando alguém da comunidade precisa nos corrigir, a gente fica feliz da vida, né? Feliz da vida. Manda até presente para a pessoa que corrigiu, né? Caixinha de chocolate, flores, etc. Não é assim que a gente faz? Então a gente precisa abrir o coração para a correção fraterna. E perceber que se nós não aceitamos por algum motivo a correção fraterna, quando alguém nos corrige, se nós não aceitamos, a gente precisa se converter. A gente precisa se converter. Então, isso é uma palavra exigente de nosso Senhor. E vai aumentando, né? Vai aumentando de fase. Conforme vai passando, vai, né, tornando-se mais exigente. Por quê?
Em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. É por isso. E aí o Senhor continua, de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai que está no céu. Qualquer coisa. 2 estiverem em acordo, né? Em comunhão, para pedir o que quiser, vos será concedido. Claro que esse o que quiser, a gente precisa ter cuidado também, né? Não vai pedir a morte de ninguém, né? Depois tem 2 pessoas que não gostam de uma terceira pessoa, vamos rezar para que aquela pessoa morra. Aí vamos rezar junto, porque Deus disse que 2 estiverem reunidos na base da terra para pedir o que for, Deus vai escutar. Pera lá, não é bem assim. Esse tudo aí tem, né? Vamos olhar com algumas restrições. Porque senão também, né? De repente vai desaparecer todo mundo. E aí o texto completa. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Aqui nos exorta o texto, né, a necessidade que a gente tem de viver em comunidade. Né? E vivendo em comunidade, né, estarmos abertos à correção fraterna. Né? Para corrigir e sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para seguir verdadeiramente o que Jesus nos propõe e sermos parecidos com Ele. Isso é matéria para a vida toda, não é matéria assim, não é para hoje só, não. Não é só para este momento e nem por conta deste evangelho que nós ouvimos. Claro que seria mais fácil se essa página do evangelho não existisse, a gente não precisasse ler, né? Mas existe, ela está aqui, nós lemos e nós ouvimos. Uma vez que nós ouvimos, isso faz de nós responsável, né? Vou fazer de novo a brincadeira que eu fiz esses dias, vejam só. O que é mais fácil? Vou mudar o exemplo. O que é mais fácil reunir pessoas? Para o bar ou para a missa? Pode falar se você pensou. Para o bar, né? E se Jesus voltar na hora da missa ou na hora do bar, quem são as pessoas que vão para o céu? As pessoas que estão no bar ou as pessoas que estão na igreja, na missa? Quem que se salva? Sabe o que é triste? As pessoas que estão no bar é perigoso se salvar e quem está na missa não salvar. Por quê? Porque quem está na missa foi catequizado. Quem está na missa foi evangelizado. E pode ser que quem está no bar não tenha sido catequizado. Não tenha recebido o anúncio. Agora só falta todo mundo sair para a missa e ir para o bar. Já Deus o livre. É assim. O que eu estou dizendo é que se nós estamos aqui dentro da igreja e nós não estamos num processo profundo de conversão, isso pode acontecer, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. É isso o sentido da comparação. Né? Como eu falei, não vai sair daqui, vai todo mundo para o bar agora, porque o padre falou que quem está no bar vai ser salvo. Não, eu estou dizendo que se nós que estamos aqui não nos convertermos, é perigoso que quem está lá, se Jesus voltar nessa hora, e ele seja salvo. Nós não, porque não nos convertemos. É a história do profeta Ezequiel. Se o ímpio ouvir a palavra de Deus e se converter, ele salvará a sua vida. Se ele não ouvir a palavra de Deus e não se converter, aquele que não anunciou a palavra de Deus vai pagar sobre a vida do ímpio. É isso. É essa ligação, é essa aproximação. Por isso, busquemos converter o coração com sinceridade diante de Deus. Não uma conversão para os outros ver, não. Porque aquilo que os outros vê, né, é o mínimo de nós.
lá dentro do coração, né? Nós com Deus, na nossa intimidade, né? Na nossa grandeza de amor, né? E termos um coração aberto para a correção fraterna e buscar sempre mais a conversão, mudar aquilo que nós ainda não é da vontade de Deus, para que a gente possa, né, cada vez mais e cada dia melhor sermos parecidos com Jesus. É disso que se trata. E isso é um trabalho para a vida toda. Não é um trabalho só para um dia, só para um momento, mas um trabalho para a vida toda. Então busquemos com o coração aberto e abramos-nos à correção fraterna para fazermos ainda melhor aquilo que Deus espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,